Olá pessoal, é você que fez aí o concurso de fiscal de tributos? Bom dia, estou aqui tomando meu cafezinho, iniciando meu dia. Eu quero desejar a você um excelente dia de preparação aí entre provas. Você fez a prova de fiscal, agora vai fazer a prova de auditor da Cefaz do Amapá. E eu estou aqui para te ajudar. Montar um cursinho bem rápido aqui de revisão, mas assim, rápido no sentido do quê? As principais partes que caíram no concurso, a gente já viu, né? Caiu no concurso de fiscal, saiu a prova ontem, né? A prova foi feita por vocês domingo, segunda-feira saiu a prova, hoje, terça-feira, já estou gravando aqui com vocês. E aí eu quero dar uma breve analisada aí com você a respeito do que caiu, o que eu vou fazer agora rapidamente para poder ajudar vocês nesse projeto que é botar um monte de auditor fiscal. Então, aquele que não passou no fiscal vai passar no auditor. Vamos gabaritar a prova de direito tributário e de legislação tributária. Nesse pequeno interregno entre uma prova e outra, que é uma semana, dá muito tempo para você poder detonar aquilo que eu vou falar para você. Primeiro, vamos analisar direitinho essa prova, porque foi uma prova diferenciada, tá bom? Vamos pensar juntos aqui o que aconteceu aí a respeito dessa prova. Vamos lá falar a respeito disso para você. Então, primeira coisa, né, a respeito da nossa prova, tá aqui, ó, o conteúdo desse edital, né? Você viu que a princípio a gente tinha lá Código Tributário do Estado, o regulamento do ICMS, do IPVA, do ITCD, regulamento das taxas estaduais, a gente tinha ali o regimento interno do Conselho do CONCEF, do CEF, perdão, do Conselho Estadual de Recursos Fiscais. Você tinha lá uma legislação própria lá a respeito do GETRAN, né, que é a fiscalização de trânsito no estado. Eu falei que aquilo ali ia cair. A Livre Comércio, Macapá Santana e convênio ICMS, né, 134/2019, os dois últimos, né, tanto o decreto federal 517 quanto o convênio ICMS 134, grande chance de cair na prova, assim eu falei para vocês, detona, estuda esse negócio. Aí não deu outra, galera, mas não deu outra assim de verde e amarelo. O que caiu na prova de legislação foi justamente as situações extravagantes que são voltadas para o concurso local. Parece que o avaliador da FCC, já sabendo disso, ele tem feito isso com uma certa regularidade. Foi assim, né, nos últimos concursos que a FCC fez lá em Goiás, fez concurso em outros estados. Então, na idade, a gente percebe nitidamente que a tendência da prova de auditor, que já foi feita junto com a prova de fiscal, e aqui vai a primeira dica para você: segue a prova de fiscal. Não vai longe da prova de fiscal. Vai acontecer uma coisa muito parecida na prova de auditor. É o que eu entendo, porque é o perfil da banca, ela está fazendo dessa forma, cobrando as leis específicas que são mais importantes para o Estado, ou você acha que não vai cair para a prova de auditor, já que é o auditor que vai lavrar os autos de infração contra as empresas que estão fazendo alguma irregularidade na ALCMS, Área de Livre Comércio Macapá e Santana? Você acha que não vai ser? É a mesma coisa? A mesma coisa, galera. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar no teu pé agora. Eu vou pegar no teu pé e vou dizer assim, ó, estuda essa parte, essa aqui de novo, dá uma revisada aqui, né? Tem algumas coisas aqui que eu vou falar que você já sabe, você já deve estar até fazendo. Mas tem outras que eu vou chamar a tua atenção e, de repente, aquilo ali vai gerar diferença naquela questão que vai botar você para dentro. Então, essa ideia, precinho bem camarada que eu estou fazendo aí dessa turma, dá muito mais trabalho que isso para fazer, mas efetivamente é para poder ajudar vocês. Vamos pensar o seguinte, vamos lá. Eu fiz aqui, ó, um resuminho, então, do que caiu. O que caiu na prova, Tudão? O que caiu na prova, ó, tá aqui. Ó o que caiu na prova, tá aí, ó. Tá vendo? Aqui, ó, né? Aqui, tá aqui, ó. Duas questões da área de livre comércio com o decreto federal que instituiu as áreas de livre comércio em todo o território nacional. Duas questões do convênio 134, ou seja, de 15 questões, 4 questões, praticamente um terço da prova foi a área de livre comércio. Vai continuar de novo isso aí, professor? Com certeza. Só que eu vou chamar a atenção, quando eu analisar as questões com você, eu vou chamar a atenção para aquelas questões que ainda faltam cair. O que é principal que ainda falta cair? Então a gente vai ver isso. O sistema de fiscalização de trânsito no estado chama-se check-in de GETRAN. E ele também tem um decreto sobre isso. Olha, o decreto específico do check-in GETRAN, 2 questões. Então, no total de leis extravagantes ou leis específicas do estado, né, que a princípio seriam importantíssimas para o estado do Amapá, que caiu na prova, foram 6
de 15, quase metade da prova. Quase metade da prova foi coisa específica do Estado. Aí lembra, tem a lei estadual da taxa. Pois é, caiu. Uma questão de taxa. Pode cair de novo. Vamos ver qual que é agora que vai cair. Porque, claro, ele não vai fazer a questão exatamente igual àquela que ele fez para fiscal. Porque quando eles fazem as questões, o avaliador de prova, ele tem que fazer questões que, a princípio, estejam relacionadas com determinados assuntos de acordo com a preferência aí da banca, mas, de qualquer forma, já está tudo feito. Por exemplo, se tinha para fazer 15 questões aqui e ele faz 5 questões para que seja escolhido uma das 5 que ele fez, então ele fez, sei lá, 75 questões aqui, 75 questões para a prova de auditor, que você vai fazer no próximo domingo, 150 questões, e lá o computador vai escolher qual que é a questão que vai ser, a princípio, colocada na prova. Então, essas 150 questões já estão feitas, e elas têm um padrão. E dentro desse padrão, caíram algumas da área de livre comércio aqui, já caíram algumas do Getran aqui, e já caíram algumas do convênio ICMS 134. Então, a gente vai pegar essas questões que faltam cair. Ele não fez, por exemplo, não vai cair a questão repetida, porque ele teve que fazer coisas separadas, coisas diferentes, né, para poder contar com as 150 questões que ele foi contratado a fazer. Pois agora você vai estudar o que está faltando. E você vai estudar focado naquilo que já foi feito, porque o cara é a mesma mente, é a mesma pessoa que já fez a prova. Aí você fala assim para mim, professor, deve cair muita questão relacionada ao processo administrativo tributário. Muita gente estava, a princípio, confiando nisso. Caiu umazinha só. Caiu uma questão lá do processo administrativo tributário, inclusive sobre competência, a gente vai ver hoje. Competência, meu querido, vamos estudar o restante das competências que não caíram. Vamos estudar as competências, porque competência é o seguinte, quer fazer questão fácil, quer pegar aluno em questão de prova relacionada ao processo administrativo tributário, pega as competências lá do presidente do CEF, tem lá mais de 30 competências. Aquilo ali, por exemplo, você bota a questão naquilo ali, pô, o cara vai ficar enrolado. Será que é isso? Será que o prazo é 15 dias, como caiu na prova? Ou será que o prazo é 10 dias? Né? Então foi assim, uma decoreba. Decoreba, mas agora está na hora da gente pegar em cima daquilo que foi o que caiu e poder destrinchar para a gente poder gabaritar. Eu quero que você gabarite a prova de legislação, gabarite a prova de tributário e bota o teu pé lá dentro. Essa é a função dessa aula aqui. Então, veja, aí tivemos uma questão, duas questões que eu achei bem interessantes, uma questão de nota fiscal eletrônica e outra questão da escrituração fiscal digital. As duas questões do regulamento do ICMS. Na verdade, o regulamento do ICMS só caiu para a obrigação acessória. Acabou o tempo, meu querido, acabou o tempo que essas bancas, né, FGV, SCC, SESC, SEBRAS, estão cobrando com muita ênfase o ICMS. O ICMS caiu, inclusive, aliás, nem caiu questão do ICMS em legislação aqui específica do ICMS. Né? Caiu diferimento, caiu substituição tributária, que são relacionados ao ICMS, mas não aquelas específicas do ICMS, incidência, não incidência. Né? Não. Isso aí caiu até com uma ênfase maior, sem dúvida, no direito tributário, porque o direito tributário tivemos as leis gerais a respeito do ICMS, e aí caiu lá. Mas presta atenção, gente, como é que está vindo a prova. Então, ó, metade da prova praticamente de legislações específicas do Estado, duas questões do ITCD, questões bem feitas, uma questão do IPVA. A gente ainda está analisando a prova, então a gente ainda vai ver se tem algum recurso. De qualquer forma, a gente vai disponibilizar para o aluno lá no blog do Tudão, né? www.blog.tudal.com.br. A gente vai estar lá com o nosso recursinho lá se tiver, porque tem um aluno aí que já falou de uma determinada situação, a gente vai ver lá se a gente consegue, se existe um recurso naquela situação. Mas veja, duas de obrigação acessória, uma de nota fiscal eletrônica, então por que agora não pode cair o conhecimento do transporte eletrônico? Já caiu a nota. E por que eu não posso revisar ainda a nota eletrônica? Pode cair alguma coisa a mais que ainda não caiu da nota eletrônica, já que é uma ênfase da banca a respeito desse assunto. Né? E o conhecimento do transporte eletrônico não pode cair agora em substituição à nota? Claro que pode. O cara fez a questão, fez uma para cá, outra para lá, e aí foi sorteada a questão de nota fiscal eletrônica, agora pode ser sorteada a questão de conhecimento do transporte eletrônico. O que acontece? EFD também tem que dar uma olhada, tá certo? Duas questões do ITCD, uma questão só do IPVA, foi esse o nosso rol das 15 questões. Isso me chama muito a atenção. Eu, como preparador de alunos para concurso, me chama muito a atenção. Hoje em dia eu não posso desprezar de forma alguma as leis extravagantes.
Professor, por onde eu devo começar a estudar esse meu entre provas, né? Entre a prova da fiscal e a prova do auditor? Já tem que estudar os decretos. Já estuda os decretos. Decora os decretos, meu irmão. Decora esses textos primeiro, metade da prova. Decora. Não vai lá para o regulamento do ICMS agora, você vai perder tempo. Vai estudar esses decretos. Eu vou depois falar com você a respeito deles. Mas estuda os decretos, tá certo? E a gente vai ver mais coisa aí. Só estudar os decretos não é suficiente, porque você precisamos de tudo, né? Não é só de metade. Tanto é que eu estou aqui para te ajudar. Ué, não é verdade? Então estamos aqui para ajudar os senhores. Veja uma questão. Vamos lá. De acordo com a disciplina estabelecida, questão da prova agora, do final de semana. De acordo com a disciplina estabelecida no decreto número 2269, de 24 de julho de 1998, esse é o regulamento do ICMS aqui, do nosso estado, a nota fiscal eletrônica, o NFE, deverá ser utilizada pelos contribuintes do ICMS, vamos lá, letra A, bem como do IPI, em substituição à nota fiscal, modelo 1 ou 1A, que era aquela nota grande, modelo em papel, e a nota fiscal do produtor rural, modelo 4. Vedada a sua utilização, em qualquer caso, para documentar operações com mercadorias de origem estrangeira. Ué, mas nós temos diferenciação em relação à nota fiscal porque a origem estrangeira e a origem nacional? Então, outra coisa, a nota fiscal eletrônica ela também é usada pelo contribuinte do IPI? Opa, pode colocar aí que sim. Bom, letra B. A letra A já tem um problema. Letra B. Você vai usar a nota fiscal eletrônica em substituição à nota fiscal modelo 1 ou 1A e a nota fiscal de produtor modelo 4. Vedada a sua utilização sem amparo em regime especial específico, quanto ao mesmo sujeito passivo for contribuinte do ICMS e também do IPI. Queridos, como é que funciona isso? Se o camarada é contribuinte do ICMS e do IPI, ele antigamente tinha que usar a nota fiscal modelo 1. Se a nota fiscal eletrônica substituiu a nota fiscal modelo 1, então nada mais justo que o camarada use sem precisar de um regime especial específico para poder utilizar a nota fiscal eletrônica, que é o que acontece. Então está errado aqui a alternativa letra B por causa dessa parte aí que ele fala vedado, né, a utilização sem amparo em regime especial específico para o industrial, que é contribuinte do IPI e do ICMS ao mesmo tempo. A letra B está fora. Letra C. A nota fiscal eletrônica vai ser utilizada em operações internas, ficando obrigado à emissão da nota fiscal modelo 1 ou 1A, quando se tratar de contribuinte de ambos os impostos ou operações ou prestações interestaduais. Para com isso. A nota fiscal eletrônica é usada tanto para operações internas quanto para operações interestaduais. Não tem porquê de ser diferente. Imagina um contribuinte do ICMS dando saída para fora do estado usando outro tipo de nota e dando saída para dentro do estado usando outro tipo de nota. Quer dizer, para fora é papel, para dentro é eletrônica. Não tem coerência, né, nas alternativas, tá? Mesmo que você não soubesse muita coisa. A letra D é o gabarito oficial e não tem recurso. Em substituição à nota fiscal, você vai usar a nota eletrônica, modelo 1 ou 1A. E a nota fiscal de produtor, modelo 4. Agora tem uma situação aqui interessante. No caso do modelo 4, desde que no caso dos produtores rurais, que é aqueles que usam o modelo 4, eles possuem inscrição no cadastro contribuinte do ICMS do estado do Amapá. Porque para você poder emitir nota, você tem que ter inscrição. Porque o número da tua inscrição tem que estar na nota fiscal eletrônica. Então, na verdade, seria até óbvio falar isso, mas ele colocou isso na legislação e caiu na prova. Você precisa estar cadastrado, produtor rural, para que você possa emitir notas eletrônicas. Quem está cadastrado fica obrigado, inclusive, a trocar a nota papel pela nota eletrônica. Então, aqui é uma situação interessante, gabarito da questão, sem recurso, tá? Não tem recurso aqui, não. A alternativa é a letra D de dado. E aqui nós temos a letra E. Ele fala assim, ó, em operações internas você vai usar a nota eletrônica, ficando obrigado a emissão da nota fiscal modelo 1A, 1 ou 1A, quando se tratar de operações ou prestações interestaduais. Quer dizer, ele vai falar para você que você precisa voltar para o papel quando é interestadual. Está errado também, a gente já sabe aqui. Dica do Tudão para essa questão. Né? A gente tem que ter dica aqui, né, professor? Minha dica para essa questão é para você, a princípio, fazer esse entre provas. Primeiro, a resolução da questão está lá no artigo 105 do nosso regulamento do ICMS aqui do Amapá. A nota fiscal eletrônica deverá ser utilizada pelos contribuintes do IPI e do ICMS. Tudo bem? Então, as indústrias, equiparadas industriais entram aqui.
eles substituem a nota fiscal modelo 11A, a nota fiscal de produtor rural modelo 4, e outra, no parágrafo 4 ele fala assim, que aí é o gabarito da questão, a nota fiscal eletrônica deverá ser utilizada em substituição à nota fiscal do produtor rural, modelo 4, somente pelos contribuintes que possuem inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS aqui do estado do Amapá. Gabarito da questão, o que eu induzo você a fazer? O que eu, a princípio, dou como conselho para você? Por favor, leia novamente esse capítulo, porque essa parte aqui relacionada, olha lá, revise de novo, ó, Tudão está falando, ó. Revise de novo Tudão a respeito da nota eletrônica, mas também estude o conhecimento de transporte eletrônico. Por quê? Porque se o avaliador fez a prova, ele fez a prova buscando questões da nota eletrônica, ele não explorou muita coisa da nota eletrônica, mas foi suficiente para fazer uma boa questão. Mas também pegue o conhecimento de transporte eletrônico. Agora já sabemos que ele gosta dos dois assuntos. Como assim dos dois assuntos? Porque um e o outro caminham juntos. Hoje em dia é a realidade esses materiais, né? Essas informações. Então aqui o que acontece? Já fui lá pegar lá os artigos que você vai dar uma relida. Então além do artigo 105, que caiu na prova de vocês, que é o que respondeu a nota fiscal eletrônica, esse material vai estar todo disponível para o pessoal que vai fazer a minha turma de entre provas, né? Que é o pós-prova. Então vou falar de novo. Ó. Quem está fazendo a turma do pós-prova, né? Pô, R$69 você vai virar fiscal, meu. Vai gabaritar essa prova aí, meu Deus do céu. É para vocês essa turma. É para quem que é essa turma? É para vocês, né? Eu não estou fazendo essa turma para mais ninguém. Só para quem, a princípio, é o guerreiro que vai voltar para o Amapá, né? Vai chegar lá de novo e vai fazer prova no fim de semana seguinte. É um louco insano que está aqui desesperado para pegar essa vaga. Então, olha lá, o artigo 68A, lá no regulamento do ICMS, lembra-nos que fica instituído o conhecimento de transporte eletrônico aqui no Estado, que é facultado, pode ser utilizado pelos contribuintes do ICMS, em substituição aos seguintes documentos. Esse pode aqui, conforme os ramos de atividade que são feitos pelos estabelecimentos, eles passou a ser um deve. Mas olha só, que documentos que foram, a princípio, substituídos pelo conhecimento de transporte eletrônico? O CTRC, conhecimento de transporte rodoviário de cargas, o CTAC, o conhecimento do transporte aquaviário de cargas, o CA, o conhecimento aéreo, o CTFC, o conhecimento de transporte ferroviário de cargas, e algumas notas fiscais, a de serviço de transporte ferroviário, a de serviço de transporte, e também o conhecimento de transporte multimodal. Bom, aqui é uma informação, mas se você seguir um pouquinho mais para frente aí, dentro da situação do artigo 68, você vai ver os detalhes do conhecimento de transporte eletrônico. Estuda mais um pouquinho de conhecimento de transporte eletrônico, de repente você está pegando na veia aquela questão da prova sobre documentos fiscais. Tá bom? Importante, professor. Acabou por aí, professor? Não, querido. Eita, Tudão tá aqui, rapaz. Ó, ainda falei aqui, ó, o artigo 68A, parágrafo 1º, ó, considera-se o conhecimento de transporte eletrônico aquele documento emitido e armazenado de forma eletrônica. Ele existe apenas digitalmente. Ele tem o intuito de documentar prestações de serviço de transporte, cuja validade jurídica é garantida por uma assinatura digital, que seria lá da ICP Brasil, o ECPF, o ECNPJ do emitente, e por uma autorização de uso. Aí eu falo para você, conhecer o conhecimento de transporte eletrônico, conhecer também a situação tanto do DACT como da DANF, né, o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica e o documento auxiliar do conhecimento de transporte eletrônico, eu acho muito interessante para a prova agora de domingo, né? Seguindo a linha do raciocínio do nosso querido cobrador aí de prova, do nosso avaliador, tá bom? Então, vamos levar em consideração essa informação, porque eu estou aqui para ajudar vocês. Outra situação, vamos lá. Outra questão. Opa, vou lá para o decreto que trata a respeito do processo tributário administrativo aqui no Amapá. De acordo com o Decreto Estadual 1507, de 4 de julho de 2001, o Procurador Fiscal, junto ao Conselho Estadual de Recursos Fiscais, exercerá a representação da Fazenda Estadual neste órgão, juntamente com o fiscal da Receita Estadual, a ser designado pelo secretário da Fazenda para o período de 3 anos. Olha que interessante a questão, e olha só a situação, né? Quer dizer, ele vai falar do Procurador Estadual, tem tantas figuras importantes aqui dentro do CERF, né, do Conselho Estadual de Recursos Fiscais, ele vai lá no procurador, que a princípio não é exatamente um servidor fiscal, né, um servidor da secretaria. É um dos que compõe importante função dentro, né, o procurador é o fiscal da lei, né, então ele, a princípio, ele tem uma importante função dentro do CERF, mas não é fiscal.
Então ainda faltou falar de um presidente, do vice-presidente, ainda faltou falar de algumas figuras que estão, o representante fiscal, mas nós fomos lá para o procurador. E aí o que eu achei interessante é que a questão quer falar o quê? De competência do procurador. Artigo 20. Pô, competência do procurador tem um monte de situações de competência. E aí foi lá na picuinha do prazo. Ah, é assim que você faz, banquinha? Né? Se é assim, vamos botar os meus alunos para estudar aquilo que vai cair na prova agora. É, meu querido, é assim, a gente vai analisar e a gente vai ver. Então, olha lá. Letra A. Ele exercerá a representação da Fazenda Estadual neste órgão, juntamente com o fiscal da Receita do Estado, a ser designado pelo secretário de Fazenda para período de 3 anos. Está errado, né? Não é essa competência. Porque quem faz a representação da Fazenda Estadual é o próprio procurador fiscal, e não o procurador mais um auditor. Poderá assistir e participar das sessões de julgamento do Conselho, bem como requerer diligências ao presidente, né, ou ao relator, quando o último estiver de posse do processo. Então, na verdade, essa situação aqui de poder assistir, poder participar das sessões de julgamento do Conselho, vamos aqui já direto aqui, ó, mostrando para vocês aqui ó, o gabarito. A letra A, por exemplo, ó, a representação fiscal da Fazenda Estadual junto ao Conselho Estadual de Recursos Fiscais, artigo 19, será exercida pelo procurador fiscal, e não pelo procurador fiscal, mais o auditor. A letra B é a que está correta, porque ele foi lá no artigo 20, que tem lá as competências, e fala assim, ó, cabe ao procurador fiscal emitir parecer nos termos do artigo 1º, artigo 10, perdão, nos feitos inicialmente de toda vez que houver inovação, e proceder à leitura durante julgamentos. Cabe também requerer diligência ao presidente ou ao relator quando o último estiver de posse do processo. Então a letra B é o gabarito dessa questão e não tem recurso aqui, tá, galera? Não tem recurso. Não adianta aqui que a gente não consegue recurso, não. Aí ele fala ali, ó. Letra C. O procurador fiscal exercerá a representação da Fazenda Estadual nesse órgão, juntamente com o auditor, de novo, tá errado, e um fiscal, tá errado também, a serem designados pelo secretário da Fazenda para período de 3 anos. Também está errado de acordo com o artigo 19. O procurador fiscal não poderá atuar no CEF, no Conselho Estadual de Recursos Fiscais, caso a prima de sua esposa seja conselheira nesse órgão. Galera, aqui é interessante, né? Porque tem direito civil aqui envolvido. Por quê, professor? Porque o direito civil está relacionado aqui ao grau de parentesco que a pessoa tem. O que a prima é de uma pessoa, né? Quer dizer, a prima, ela tem o 4º grau de parentesco que a gente fala, né? Porque o grau de parentesco, na linha reta, você vai subir até a pessoa que está em comum, né? Então, qual que é o relacionamento que você tem com a sua prima, né? Então, na verdade, a sua prima provavelmente é filha de uma pessoa que, a princípio, está acima de você, mas que também tem grau de parentesco com você. Então, tá lá, né? Tios, sobrinhos, tem grau 4, né? Primos. Então, na verdade, a gente vê que esses graus maiores não têm impedimento aqui no Estado por causa de previsão legal, né? Não é porque a gente está chutando, não. A previsão está na própria lei. Vamos ver? Olha só o que ele fala aqui, ó, do grau de parentesco. Ó, então ele fala assim, ó, artigo 61, o conselheiro deverá se declarar impedido, então tem impedimento, impedido de tudo, ó, de estudar o processo, de discutir o processo, de votar o processo, de presidir algum julgamento de processo, se isso lhe interessa a ele mesmo, pessoalmente, se interessa isso diretamente ou indiretamente, ou interessa ao seu cônjuge, então aqui é uma linha direta, ou aos seus parentes, sejam consanguíneos ou afins. Consanguíneos é do mesmo sangue, afins é por afinidade, ou seja, é parente da sua esposa, que é o caso. Até o 2º grau. Então, quando ele fala parente até o 2º grau, já é uma situação que a gente vê, né? Então, quando a gente fala, né, parente até o 2º grau, né, a gente já tem aqui um parentesco. Então, por exemplo, os irmãos são de 2º grau. Os tios, perdão, eu tinha falado, né? Os tios e sobrinhos é que são de 3º grau. E os primos, que normalmente são filhos, né, dos tios, são de 4º grau. Então, o parentesco dos primos é 4º grau. Então, na verdade, não interfere aqui. Então, se um primo da sua esposa tem alguma participação na empresa, isso não interfere de você ser conselheiro do processo. Até o 2º grau civil. Então, iria até os irmãos. Beleza? Ou ou até os avós, por exemplo. Então, na linha reta. Ou até os netos, por exemplo, né? Mas
É isso que poderia cair numa próxima questão. Até o segundo grau civil. Inclusive, ou a sociedade da qual faça parte ou tenha sido feito parte como sócio ou advogado, ou membro da diretoria, membro do conselho de administração ou conselho fiscal dessa sociedade. Então, caiu uma situação relacionada ao impedimento, junto com a prova, na questão da prova de procurador fiscal. Legal, a gente está relembrando o artigo 61, tá? Vamos ver a outra questão? Aí na outra questão que ele fala aqui, ó, letra E. Então, o que está errado na letra D? Não poderá atuar no CEF? Pode atuar. E a letra E? Poderá recorrer de ofício ao presidente desse órgão nas decisões do conselho, unânimes ou não? Contrárias à Fazenda? No prazo de 15 dias? Então, veja, poderá recorrer de ofício ao presidente desse órgão nas decisões do conselho, unânimes ou não. Então, esse recorrer já tem erro aqui no prazo. O prazo é de 10 dias, como ele cita aqui. Então, a letra I. Compete ao procurador fiscal? Então, está lá dentro das competências, olha lá. Recorrer ao conselho dos atos do presidente das câmaras desfavoráveis à fazenda pública. Artigo 22. O procurador fiscal poderá recorrer de ofício, né? Poderá recorrer de ofício ao presidente das decisões do conselho contrário à fazenda, quando não unânimes, no prazo de 10 dias. Então, aqui tem erro. O prazo é de 10 dias. Aqui estava falando do prazo de 15 dias. Então, temos um erro aqui, né? E aí o artigo 22 já demonstra o erro, a alternativa é a letra B. Minha dica para a prova, estude as competências do presidente, artigo 17, porque não caiu. Se ele gosta de buscar questão em competência, vamos lá estudar. É a maior, é uma grande quantidade. Eu estudei com isso aqui, tudo com você, né? Estude a competência, artigo 18, do vice, artigo 18. Estude a competência do representante da Fazenda, artigo 19. Estude a competência do procurador fiscal, artigo 20 e 21. Deixa eu falar uma coisa para você. Vou te dar um bônus, né? Para quem, a princípio, vai fazer essa turma rápida entre um concurso e outro. Vou te dar um bônus. Pensei aqui agora, eu falei, não vou ajudar o pessoal. As aulas que eu gravei a respeito do decreto, né? Do GETRAN, as aulas que eu gravei para o SOS, as aulas que eu gravei para o GETRAN, que são a aula que detona, explica tudo. A aula que eu gravei para o convênio ICMS 134, que explica tudo. A aula que eu gravei a respeito do decreto 517, que explica tudo. Vai estar no pacote aí. Por quê? Porque eu quero que você passe no concurso. Simples assim, eu quero colegas fiscais na Cefaz do Amapá. Se eu puder ajudar você com uma questão e ajudar você, né? Porque o mérito é todo teu. Eu estou aqui para te ajudar. Se eu puder ajudar você a entrar nesse negócio, beleza, pô, eu fico feliz da vida, serviço feito, aquela sensação de alegria de poder estar ajudando meu colega naquilo que eu posso ajudar. Tá bom? Mas é para você, meu querido. É para quem está no Entre Provas. É quem, a princípio, foi o corajoso que fez a prova de fiscal e vai ser o corajoso para ir lá e fazer a prova de auditor. É para você que quer arrancar a vaga. É para você que quer ser fiscal do estado do Amapá. Então é para você. Que alegria. Fiquem com Deus. Estou junto com vocês. E até a próxima.